Olá! Para a reflexão desta semana, trago-te a continuidade sobre esta visão sistémica. Lembras-te, na passada live falámos sobre o modelo bioecológico de Brufenberger e como nós, em sociedade, vivemos nestes sistemas, fazemos parte de vários sistemas. Ora, muito bem, o que hoje em dia acontece e que na minha visão é uma visão subjetiva, contudo não sou a única e já te vou provar que não, infelizmente o que acontece é que a sociedade influencia a educação, sendo que deveria ser o contrário, deveria ser a educação que iria influenciar a sociedade e desta forma modificar, transformar o desenvolvimento humano. Aquilo que eu te estou a dizer é que a educação, hoje em dia, como ela está a ser feita, não só de hoje em dia, mas de há alguns anos, digamos assim, ou, atrevo-me a dizer, desde que a escola foi feita tal qual como nós a conhecemos, a escola, a educação, existe sob influência da sociedade e não o contrário. E que perigos existem nesse acontecimento, nessa influência, em vez de ser a educação na sociedade, ser a sociedade na escola? Para mim, aquilo que a interferência maior é este desnível em relação às competências. Estamos só a olhar para as competências académicas e estamos a descuidar-nos com as competências humanas. Deixo-te aqui a primeira pergunta, não é? A primeira reflexão para te fazer pensar um pouco. Por que razão é que nós estamos tão à frente a nível tecnológico, a nível informático, a nível até da própria medicina? E estamos ainda tão atrás nas relações humanas? Como assim, Maria João? Sim. Como é que em pleno século XXI ainda existem guerras, ainda existem conflitos? Em pleno século XXI, como é que os direitos de crianças e mulheres, por exemplo, que ainda são uma minoria, não é? Não estão a ser salvaguardados? Porque é que ainda existem diferenças entre seres humanos? Se a nossa atualização tecnológica, a nossa atualização de informática, toda essa parte mais teórica, se tudo isso andasse de mãos dadas com a relação humana, se também tivéssemos evoluído nas relações humanas, em pleno século XXI não existiriam guerras. E porquê que eu estou a falar sobre isto? Porque, mais uma vez, uma autora, Sofia Rodrigues, que escreveu um livro fantástico sobre Maria Montessori, fala sobre a importância da educação para a paz e que impacto tem a educação para a paz. É o impacto da transformação de uma sociedade mais humana. É o impacto de a educação assumir o seu verdadeiro conceito, o seu verdadeiro significado e atuar para que possa impactar a sociedade, para que dessa forma a sociedade se desenvolva de forma harmoniosa em todos os seus sistemas, não só os seus sistemas académicos, mas os seus sistemas relacionais. Vou-te ler um pouco aquilo que Sofia Rodrigues nos fala sobre o estudo que fez dos estudos feitos por Maria Montessori em relação a esta nova educação, sendo esta nova educação o pilar para o caminho para a paz. E ela começa, quase no final do livro, fala-nos sobre a educação como uma questão social. Maria Montessori teceu críticas a uma perspectiva da educação para a paz através dos conteúdos. Quando ela fala de conteúdos, está a falar dos currículos. A verdadeira educação para a paz, mais do que informar e transmitir conhecimentos sobre a paz, exige uma recolocação do próprio processo de ensino-aprendizagem, de forma a que este processo seja concordante com os valores da paz. Mais uma vez, começa logo a nos perguntar qual é a tua intenção
na educação? Qual é a intenção da educação no caminho para a paz? Logo aqui fala que não é só uma questão de transmissão de conhecimentos. Não é só. Porquê? Porque partimos sempre da relação humana. Referimos anteriormente como a paz está ausente da forma como se ensina e aprende no sistema convencional de educação, marcado por uma forte negatividade, falta de bem-estar e qualidade educativa. Eu não diria melhor. E também se descreveu como, em nome da educação, se pode levar a internalizar a violência educativa. Enquanto continuarmos a fomentar a competição entre as crianças, enquanto continuarmos a fomentar rankings na educação, o melhor, o pior, quem sabe, quem não sabe, e em vez de o que não sabe, como poderá saber, o que sabe, o que vai fazer com aquilo que já sabe. Enquanto continuamos a cultivar esta competência entre as crianças, este tipo de educação não é a educação para a paz. Enquanto continuarmos a fazer esta comparação de tu sabes e tu não sabes, sem nenhum tipo de utilidade sobre esse assunto, não é? Não, para quê? Não é? Para que é que isso serve? Tu sabes e ele não sabe. Não é? Enquanto continuamos a fomentar este tipo de educação, por mais projetos, por mais iniciativas sobre o bullying, sobre a sustentabilidade, sobre a paz, não é? Os direitos humanos, nunca vamos conseguir, porque fica tudo muito supérfluo, fica tudo muito à superfície. É necessário modificar toda a educação, é necessário olhar para os valores da educação para que se possa efetivamente educar para a paz. Continuando. E porquê é que aqui Maria Montessori fala sobre este assunto? Porque Maria Montessori passou por guerras mundiais e ela começou a perceber que era através desta educação para a paz que se podia solucionar estes conflitos, que não há nenhum tipo de justificação para que os possa haver, ok? Sendo que o ser humano está em constante evolução, porquê continua a olhar e ficar nestes conflitos, não é? Entre homens? Não há uma justificação. É necessário olhar para o desenvolvimento total do ser humano. E Maria Montessori chegou à conclusão rapidamente que uma das formas de potencializar o ser humano era uma educação para a paz. Continuando. O marco educativo em que se desenvolve uma cultura da paz não pode deixar de ser pacífico também nas suas estruturas. O que é que ela quer dizer com isto? Que é necessário que a educação olhe para as suas bases. Qual é a sua intenção em relação ao desenvolvimento humano? Ok? Olhar para as bases da própria educação. Foi nesse sentido que Montessori esclareceu que a sua perspectiva de educação para a paz não era a educação ensino, mas sim a educação questão social. E uma questão social de primeira ordem. Se concordarmos que é através da educação que podemos construir a paz, então a educação deveria tornar-se uma prioridade social e política. Não só a educação deveria ser outra e revestir outras características, como também a sua relevância deveria ser muito maior, levando a consensos políticos que permitissem as reformas necessárias e também a nível de investimento. Ou seja, o que é que ela nos diz aqui? Que efetivamente, se a educação fosse vista não só como algo teórico, mas sim como algo prático da vida e do desenvolvimento humano que impacta a sociedade, todas as políticas existentes, não só a nível de países, mas a nível mundial, olharia para a educação com outros olhos. Com olhos, exatamente, de potência, olhando para o seu significado base, que é o desenvolvimento humano. No entanto, mesmo nas sociedades democráticas, no plano prático e real das escolas, dos alunos e dos professores,
a educação continua a ocupar um papel de mínima importância e a ser predominantemente associada apenas à transmissão abstrata de certas ideias contidas num currículo. A autora foi clara naquilo que está a dizer, certo? Mas reconhecer a educação como uma questão social significa reconhecer que ela deve ocupar um lugar central entre os interesses humanos. Mais uma vez, qual é a intenção da escola? Qual é a intenção da escola ao educar um ser humano? Quais são os pilares da escola, da educação? Se a escola, porque é feita de pessoas, como diz o professor Pacheco, não é? A escola é feita de pessoas, a educação é feita de pessoas. Qual é a intenção das pessoas que estão atrás da educação mundial de um país? Ok? Estamos a olhar só para esta transmissão de conhecimento, já percebemos que não é só aí. Devemos sim olhar para as relações, para esta influência que a educação deverá ter na sociedade para que assim se consiga potencializar, desenvolver, atualizar uma sociedade. Além de fazer da educação uma prioridade, a identificação da educação como uma questão social também obriga a que o seu âmbito seja mais amplo e a uma mais clara identificação dos seus fins, colocando-se a construção da personalidade humana e não a transmissão de conhecimentos no seu centro. Mais uma vez, a educação deverá ser a construção da personalidade humana e não só a transmissão de conhecimentos. Não chega só a transmissão de conhecimentos. Vários estudos já nos mostram isso. E mesmo olhando só para a transmissão de conhecimentos, como é que tu transmites, ou melhor, se queres transmitir alguma coisa, tens que ter a certeza que essa informação, que essa mensagem vai chegar até ao seu destino. Sendo que tens à tua frente um leque de diferentes seres humanos. Não esperes que a tua transmissão chegue de igual modo para todos. Então, olhando só para o facto da transmissão de conhecimentos e perceberes que há uma lacuna, porquê? Porque existem diferentes seres humanos, logo aí percebe-se que a educação não é só uma transmissão de conhecimentos, é uma potência do desenvolvimento humano, ok? Continuando. Mas também nesse aspecto se verifica um desfazamento entre a teoria e a prática, pois é certo que a Constituição Portuguesa identifica o desenvolvimento da personalidade entre os fins educativos. Sobre o modo como isso é concretizado pedagogicamente ou as implicações dessa proteção constitucional, nada é referido. Como assim a Constituição Portuguesa fala sobre o desenvolvimento da personalidade? Vamos ver o que diz a Constituição Portuguesa. Ok? E, efetivamente, na Constituição Portuguesa, aqui na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que a mim, no meu livro, é a página 120, no artigo 26, na linha 2, diz o seguinte: a educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e o reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os povos raciais, devia ser étnicos, mas ok, ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Onde e como é que isto acontece nas nossas escolas? E mais uma vez vos digo que projetos e iniciativas, apesar de serem boas, antes isso do que não haver, é só e apenas algo muito superficial. Se a própria Constituição da República Portuguesa nos fala sobre a educação sendo visar a plena expansão da personalidade humana, como é que isso é feito na prática nas nossas escolas? É isto que a autora deste livro fala. E é isto que Maria Montessori já perguntava na altura. Continuando.
Acresce que a perspectiva da educação como questão social obriga a considerar, sob outro prisma, a educação dos primeiros anos de vida. Ora, vamos então à base. É impressionante o facto da legislação portuguesa não considerar o apoio e a proteção da criança na sua primeira infância como uma matéria educativa, que pertence ao superior interesse da criança, mas sim como um tema assistencialista visto à luz dos interesses dos pais. Mais uma vez aqui, algo que nos dói profundamente, e eu como educadora, que também já trabalhei em creche, e dizendo que, não querendo dizer mal da minha, ou ficando sem trabalho, digamos assim, o facto é que as creches existem para ajudar os horários dos pais e não porque a criança necessita, ok? A criança não necessita de socializar, ok? Antes dos 3 anos. Então as creches existem para ajudar os pais e não as crianças. Mas a criança não tem estímulos, não vai ganhar estímulos. Claro que sim, mas isso é uma coisa muito mínima em relação àquilo que ela efetivamente precisa, que é de uma atenção individualizada. Por isso é que era necessário maiores apoios para quem tem crianças mais pequenas, ok? A minha ideia de creche, eu também já partilhei aqui convosco e vocês podem ver, não é? Não é utopia. Eu não ficaria sem trabalho, educadoras de infância não ficariam sem trabalho, quem está na creche, não ficaria sem trabalho, haveria um trabalho domiciliar, ok? Isto não é uma utopia, é realizado, podia ser realizado, se toda a nossa economia, toda a nossa política olhasse para a educação como uma potência e investisse. Continuando. Este livro é de 2023, só aqui uma pequena parte. Ou seja, em Portugal, a primeira etapa do desenvolvimento do processo de educação ao longo da vida inicia-se apenas aos 3 anos. E é isso que explica que, por exemplo, a autorização e a supervisão de atividades das creches não pertença ao Ministério da Educação, mas sim ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. E agora, dando aqui assim um pequeno reforço, que é: já existem sim as orientações para a creche. Até que estas orientações sejam efetivamente sentidas pelo profissional e realizadas no dia a dia, ainda temos muito caminho a ser feito, ok? E mais uma vez, aquilo que eu pergunto é: como é que um profissional de educação, neste caso 2, ou mesmo 3, conseguem salvaguardar o supremo interesse de uma criança com menos de 3 anos, numa turma de 20, 18, 15 crianças de creche? Não há como. Não há como. Está bem? Continuando. Esse período do desenvolvimento da criança é desvalorizado de um ponto de vista político e legal. No entanto, se outras razões ainda mais determinantes não houvessem, bastaria o Estado considerar a conclusão a que chegou o Prémio Nobel da Economia, James Heckman. Então vamos aqui olhar, já que do ponto de vista humano ainda não conseguimos perceber a potência e o papel da educação e que esta devia influenciar a sociedade, então vamos olhar do ponto de vista económico, o poder da educação. Este Prémio Nobel da Economia diz o seguinte: crianças que, no sentido do desenvolvimento cognitivo, no sentido do investimento do desenvolvimento cognitivo e social de crianças desde o nascimento até aos 5 anos, em famílias desfavorecidas, conduz não só a uma melhor educação, saúde e resultados económicos e sociais, não só para as próprias crianças e para as suas famílias, mas também representa uma poupança social para o Estado a longo prazo. Ou seja, investir na educação nas famílias mais desfavorecidas, e estamos a falar depois agora para todas, investir na educação permite ao Estado poupar em tudo o que se calhar pode ser eventuais subsídios, eventuais programas de saúde, enfim. Todo um investimento da educação
permite ao Estado poupar a nível de médio e longo prazo. Ao investir numa educação nos primeiros 5 anos da vida, não é? desde os 0 aos 5 anos, permite apostar que esse Estado, essa sociedade está a valorizar as suas pessoas, logo as suas pessoas vão ser mais proativas na sociedade em questão. Contudo, continuando, apesar disso, a educação da primeira infância não tem assumido em Portugal a importância suficiente para que exista, em relação a essa etapa de vida, uma política forte de educação que inclua investimento. Além disso, conceber a educação como uma questão social de primeira ordem e reconhecer que ela tem impacto na construção da paz implica olhar para todos aqueles que se relacionam com a educação de crianças e adolescentes, sejam pais ou profissionais, e reconhecer que têm uma voz enquanto agentes da paz e participantes fundamentais de um processo de mudança. Aquilo que a autora nos está a dizer é aquilo que eu também já li na Agenda 2030, daqueles 17 objetivos, que aqueles 17 objetivos não são só para os grandes estados, não são só para as grandes empresas, são para o indivíduo do dia a dia, o simples ser humano que todos os dias pode fazer um pouco mais e um pouco melhor, olhando para aqueles 17 objetivos, ok? Então, aquilo que a autora nos fala é que realmente todas as pessoas que se relacionam com crianças e jovens, olhando para a educação com este impacto e esta potência do ser humano, cada pessoa que está com uma criança e com um jovem sabe do seu papel e atua segundo essa importância, porque sabe que está ali a influenciar o desenvolvimento de outro ser humano. Ao ter esta consciência, os olhos sobre a educação modificam. Vamos continuar. Por isso, é necessário admitir a necessidade de existirem mais apoios aos pais e às famílias que acompanhem, por outras condições, o desenvolvimento dos seus filhos. É necessário existir aqui um acompanhamento, um investimento nessa área da parentalidade, principalmente com crianças pequenas. É conferir também outra dignidade à profissão de professor, de modo que a sua preparação e as condições do exercício sejam condizentes com a relevância da função. E atenção que eu aqui concordo, é necessário sim que existam melhores condições, é necessário que exista um investimento na educação também nessa área, contudo, faço aqui o sublinhar que é, apesar de tudo isso, a nossa responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade quando escolhemos esta profissão, não é por ter as melhores condições, não é por termos fama e glória, não é? Não é só. É principalmente porque sabemos do nosso poder ao potencializar o desenvolvimento humano. Ok? Então, olhar aqui para esta, não é só em relação aos nossos direitos, mas também olhar também para os nossos deveres enquanto privilégio que é termos escolhido a profissão que escolhemos. E para finalizar, podemos dizer que, paradoxalmente, uma das questões que levantam os estudos da educação para a paz é a falta de uma pedagogia da paz. O verdadeiro compromisso obrigaria a uma transformação da educação desde a sua essência. Ora, aqui está. Quais são, então, os objetivos da educação? Quais são os pilares da educação? Qual é a intenção da educação? Qual é a intenção da escola na formação das potências humanas? Qual é a intenção da escola nesta expansão da personalidade humana? Uma nova educação, como diz Maria Montessori, é a ferramenta que leva até à paz. É a ferramenta para a paz e, consequentemente, o desenvolvimento de todo o ser humano. É como se fosse aqui uma ecologia, trabalhando e transformando esta educação que influencia a sociedade
e que, por consequentemente, vai influenciar também o desenvolvimento humano. Ao transformar o desenvolvimento humano, vamos ter sociedades mais pacíficas e harmoniosas. Vamos então caminhar para a paz. Não é possível que nós não pensemos sobre isto. Por que razão é que nós continuamos a caminhar na atualização das tecnologias, da informática, da medicina, e continuam ainda a existir conflitos políticos, continuam a existir guerras? É necessário olhar para a educação e perceber que é através de uma nova educação que podemos equilibrar esta atualização do ser humano. É necessário olhar para a educação como uma ferramenta de desenvolvimento humano e existir aqui uma ecologia de todos os sistemas que se vão atualizando. Não são só a parte a nível académico, não é só a nível das tecnologias, não é só a nível da medicina, das informáticas. É necessário uma atualização do ser humano em relação às relações humanas. Só aí teremos uma sociedade humanizada. Uma sociedade humanizada que é influenciada pela educação, pela nova educação. Espero que tenhas gostado desta reflexão. Encontramos-nos aqui para a semana. Fica bem.